Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grandiosa aula e hoje nós iremos estudar a sinalização de trânsito, né? Sinalização de trânsito, muito importante, previsto no Código de Trânsito, são 11 artigos, artigo 80 até o artigo 90 do CTB e claro, já vou fazer a chamada para vocês, nesta aula aqui você vai ter que fazer um reforço pedagógico e estudar a Resolução 160, porque a Resolução 160 nós temos 7 capítulos e cada capítulo vai explicar cada tipo de sinalização. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Capítulo 7º do CTB, da sinalização de trânsito, né? Vem comigo. Artigo 80, né? Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinado a condutores e pedestres, né? Vedada a utilização de qualquer outra, né? E aí, professor, vamos lá, o que o legislador quis dizer aí em relação ao artigo 80, né? O objetivo do artigo 80 é o seguinte, né? Ele trouxe para si, né, para o CTB e para a legislação complementar, ao que? A responsabilidade de quê? A responsabilidade de sinalização. Ele quis uma padronização. Quando ele fala vedada a utilização de qualquer outra, ou seja, apenas a legislação prevista neste código, tá, ou em legislação complementar, que poderá ser aplicada. Aplicada a quem, pessoal? Aos condutores e aos pedestres, né? Já vi questão de concurso que ele colocou lá, destinada a condutores, a pedestres e animais, né? Claro que está errada essa pergunta aí, porque não tem nada a ver com animais não têm esse discernimento. Bacana? Então aí, sempre que necessário, será colocado ao longo da via a sinalização prevista nesse código, né? Sempre que necessário, ok? Ok, atribuição, né? Vem comigo. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Mais uma vez, nós observamos aqui, né, o nosso fio condutor dos nossos estudos, que é o que? A segurança do trânsito, né? Então ele diz assim, será colocada em posição e condições que tornam perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN, né? Normas e especificações do CONTRAN, entre elas, eu já explanei para vocês, eu destaco aí a Resolução 160, né? Professor, locais, né? Conforme, compatível, né? Locais, perfeitamente visível, legível, né? Distância compatível com a segurança. Professor, quem que define exatamente o local, né? O Código de Trânsito, né? Nós já vimos que ele é complexo, nós temos vários agentes, vários atores, né? E nós temos uma equipe em cada DETRAN, né? Cada DETRAN, cada órgão rodoviário, cada órgão municipal, o seguinte, um órgão de engenharia, né? Um órgão de engenharia, então a equipe de engenharia é quem escolhe o local para a fixação da sinalização de trânsito. Então, é essa equipe de engenharia de trânsito que é responsável. Por quê, professor? Porque o trânsito, ele tá? O trânsito, ele, como eu vou falar para vocês, né? Então, o trânsito, ele é complexo, então tem equipes especializadas, é uma ciência, né? Onde estuda o movimento, o comportamento das pessoas, ou seja, então nós temos aí uma complexidade que é realmente aí a gestão do trânsito, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, nós vimos aqui claramente, né? No artigo 1º, olha aí, no caput do artigo 1º, onde está atribuindo, né? O que? A padronização da sinalização, que deve ser de acordo com este código e as suas normas, né? Está aqui. Só que o parágrafo 2º ele já traz uma exceção. Olha só a exceção. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por um período pré-fixado, né? Olha aí, em caráter experimental e por um período pré-fixado, a utilização de sinalização não prevista neste código, olha aí, não prevista nesse código. O maior exemplo que eu passo para vocês aí é a sinalização da Copa do Mundo, né? Então nós temos aí, FIFA World, né? Cup, né? FIFA World Cup, né? Brasil, né? Olha aí a nossa taça, né?
2014, né? Então nós temos aqui essa sinalização aqui, tá? Se a gente for analisar, ela não está contemplada na resolução 160, mas os organizadores da Copa do Mundo obtiveram essa autorização via CONTRAN, cara, e claro que foi por um período fixado aí durante o período da Copa do Mundo. Então é uma exceção, né? Então é uma exceção, ou seja, a regra não é absoluta, ela tem aí algum tipo de exceção. Esse aqui é uma das exceções. Bacana? Ok. Parágrafo 3º, professor. Parágrafo 3º, nós vimos o quê? Vai complementar lá no início da nossa aula, né? Nós vimos o seguinte, né? Que regra geral, né? Regra geral, quais são as vias? As vias que são aplicadas no CTB são as vias o quê? Públicas, né? Mas nós temos algumas exceções, né? Entre as exceções que eu expliquei para vocês é essa aqui, né? A exceção aqui dos condomínios, né? De caráter coletivo e também lá aqueles estacionamentos de caráter coletivo, de shopping centers, universidades, né? Estacionamentos aí de supermercados, né? Então, o que ele diz aqui? O parágrafo 3º do artigo 80 está atribuindo a responsabilidade quem deve executar a devida sinalização. Olha aí, a responsabilidade pela instalação da sinalização das vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privados de uso coletivo é o seu proprietário, né? Então, tirou a responsabilidade do poder público, né? Porque se você for considerar, né, a sinalização, ela tem um custo elevadíssimo, não é barato o tal da sinalização, pode ter certeza disso, é um custo elevadíssimo, né? Então, nós temos o quê? Que passou essa responsabilidade para quem? Para os seus respectivos proprietários, né? E aí, professor, claro, com certeza está certo, né? Tem que ser assim mesmo, né? Porque não é de uso público, se é de uso público vai para os devidos órgãos aí responsáveis, né? Bacana? Ok. E agora, professor, antes de a gente entrar no artigo 81, eu quero passar para vocês duas terminologias importantes, tá? Que são coisas diferentes. Por exemplo, sinalização. Professor, este conceito de sinalização e o conceito de sinais de trânsito, que é o próximo, estão no nosso anexo 1º do CTB. Sinalização, comigo, atenção, vem cá. Conjunto de sinais de trânsito, e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Então, esse aqui é o conceito oficial de quê? De sinalização. Professor, e agora? Sinais de trânsito, né? É diferente, ó. Sinais, elementos de sinalização viária. Elementos, então, sinalização é um conjunto, né? É um conjunto que tem vários dispositivos aí, sinais de trânsito, ó, conjunto de sinais de trânsito, tá? E dispositivos de segurança colocados na via. Sinais de trânsito são elementos de sinalização viária que se utilizam placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminoso, dispositivos auxiliares, apitos, gestos, né? Destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Então, nós temos sinais de trânsito é uma coisa e sinalização é outra coisa, ok? Pronto, pago esses dois conceitos aí, importantes, porque, como disse para vocês, o nosso curso ele é completo, ele é muito competitivo, né? Artigo 81. O artigo 81 e o artigo 82 são das proibições, né? O que são proibidos? Vem comigo, artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis, nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidades, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito, né? Ou seja, nós temos que manter o quê? Sempre a boa visibilidade, então é da proibição. Então não pode colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação, né? Vira e mexe, eu me deparo em situações, né? Por exemplo, aqui, próximo a sinais de trânsito, sinal de trânsito normal, né? Semáforo, né? Tá lá. E aí eu vejo um comércio no fundo com uma fachada, né? E esse comércio, a fachada tem um luminoso, né?
E esse luminoso, né, às vezes tem alguns pontos verdes. Eu já cheguei a me confundir, né, que olhando assim, pensando que era o sinal de trânsito estava verde, mas não. Era o quê? Era a publicidade do estabelecimento ao longo da via. Isso não pode. Por que não pode? Porque isso vai prejudicar aqui, ó, vai interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança de trânsito. Logo, eu vou já adiantar para vocês, mas nessa aula está previsto isso, explicar essa explicação. A sinalização semafórica, né, o semáforo, também é considerado uma sinalização de trânsito. Então a gente vai falar sobre isso. Então atrapalha, né? Outras coisas, ó, vegetação, né? Isso eu vejo muito, né? Às vezes o cara planta uma árvore frondosa, bonita, bela, né? Com uma copa enorme, né? E essa copa enorme, ela vem o quê? Tampar a visibilidade aí das placas verticais, por exemplo, de trânsito, né? Então isso que coloca em risco, não pode. Então isso aqui não pode, é essa proibição, né? Professor, e a outra proibição? A outra proibição do artigo 82, ela é bem específica, né? É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacione com a mensagem de sinalização, né? Então, aqui é o artigo 82. O artigo 82 é uma proibição bem específica, né? Bem específica, que diz respeito que não pode aproveitar lá, pegar carona, né? O tal do aproveita, né? E aí, professor, isso aqui eu vejo bastante, né? Normalmente, quando você tem uma placa vertical, né? Onde ela tem dois suportes, ela é um pouco maior, né? O que o cara faz, né? Ele pega a parte de baixo, né? E ele coloca lá uma placa lá do comércio dele, uma faixa do comércio dele, ele coloca uma faixa informando que vai ter uma festa, assim por diante. Ou seja, ele aproveita, ele pega carona, né? Ele aproveita a estrutura de instalação aí que nós temos do sistema viário de sinalização, principalmente a vertical, ele pega carona e ele quer fixar alguma coisa, né? Ó, é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou conjunto de ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacione à mensagem da sinalização. Bacana? Então tá aqui para vocês, na sinalização de trânsito nós temos essas duas proibições aí, né? Duas proibições, claro, ambas aqui é para quê? Para manter o nosso fio condutor da segurança no trânsito, né? Ok, professor, e agora o artigo 83? O artigo 83 e o artigo 84, ele vai falar, ou seja, de publicidade, né? Aí, professor, a gente viu que 81 e 82 das proibições, né? Pode ter publicidade, professor? Claro que pode, né? Só que tem que ter o quê? Prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então as regras tem que ter, claro que tem que ter, né? Por que tem que ter aprovação? Porque a engenharia de trânsito vai analisar se aquela publicidade, ela não vai aí atrapalhar, não vai comprometer a segurança de quem transita. Vamos lá, 83. A fixação de publicidade ou a quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condicionam-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então nós temos aqui o seguinte, né? Professor, então publicidade é proibido? Claro que não é proibido, né? A única coisa que o código diz que é o seguinte, que tem que ter o quê? Condiciona-se a prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, esse aqui é o artigo 83. Professor, e o artigo 84? Qual que é o trabalho do artigo 84? O artigo 84 possibilitou aos órgãos aí, operadores de trânsito, o quê? Mecanismo para fazer cumprir aí o artigo 83. Deu instrumentos, né? Por exemplo, vou só lendo aqui o que está destacado, ó, poderá retirar ou determinar a imediata retirada da publicidade que estiver ilegal, né? Então, instrumentos para poder fazer acontecer. Artigo 84. O órgão ou entidade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem tenha colocado, né? Esse para com ônus que tenha colocado, eu digo para vocês o seguinte, né?
no direito sempre tem uma máxima, né? O direito vai cobrar daquele que causa o dano, né? Então tá cobrando quem fez aí o ônus para quem tenha colocado ou quem fez o dano, né? Então tá dando essa grande ferramenta para os órgãos poder retirar ou determinar a imediata retirada. Bacana? Tá aí, 83 e 84. E agora, pessoal, agora o artigo 85. O artigo 85 vai falar de uma sinalização bem específica. Para quem? Para os pedestres, né? Olha aí, travessia de pedestres, né? Ou seja, o legislador fez questão de criar um artigo específico para normatizar o que é a travessia de pedestres, né? Professor, por que isso? Porque a gente já viu de responsabilidade lá nas normas gerais de circulação, que é o seguinte, né? O que nós vimos lá? Nós vimos o seguinte, nós vimos quem é a menor parte, né? Aquela que é a mais frágil de toda a relação do trânsito é o pedestre. Então todos têm o quê? Todos têm responsabilidade para com ele. Então ele colocou um dispositivo de segurança específico, né? Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, a travessia de pedestre, deverão ser sinalizados com faixas pintadas e demarcadas no leito da via, né? Ou seja, na sinalização de pedestres, né? Aqui estou dando um exemplo para vocês. Olha aqui a faixa, né? O tipo zebrada, né? Nós temos tipo zebrada, nós temos outro tipo também, né? Que é o tipo zebrada mais conhecido. Esse tipo zebrada aqui está na resolução 160, né? Tem que ser de cor branca, né? Só adiantando um pouquinho aqui uma linha de retenção, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site Lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecer a nossa metodologia e conhecer, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.